Na nossa primeira aula, vocês vão se sentir um pouco confusos, né? Porque nesse primeiro módulo eu vou trabalhar com bastante teoria. Mas vocês vão perceber que essa teoria ela é vivenciada na prática por vocês quando vocês se comunicam em língua portuguesa. Porque a comunicação, quando a gente se comunica, fala uma língua, a gente já intrinsecamente já seleciona, já utiliza diferentes gêneros textuais. Então, nesse primeiro momento, vai parecer um pouco confuso, mas conforme eu for mostrando os exemplos de gêneros textuais para vocês, vocês vão compreendendo o que eu estou falando. Então, na nossa aula de hoje, eu dividi nossa aula em 2 momentos, né? Na aula de hoje, quarta-feira, dia 3, nós vamos trabalhar um pouco de introdução à teoria dos gêneros textuais. E na próxima aula, quarta-feira que vem, às 7 horas também, nós vamos trabalhar com as tipologias textuais. Então, nós vamos dividir a aula do primeiro módulo em 2 momentos. Nesse primeiro momento, da teoria dos gêneros textuais, vocês já têm 2 exercícios para fazer, que eu coloquei lá no Google Classroom. Depois da aula, no finalzinho, eu vou explicar um pouco melhor esses exercícios. Então, nossa aula, a organização da nossa aula está dividida em 5 momentos, né? Primeiro momento, eu vou fazer uma leitura de sensibilização com vocês. Eu vou trazer um poema para que a gente leia sobre o poema e a gente reflita um pouco sobre a temática do poema. No segundo momento, eu vou trazer algumas sugestões para a melhoria da produção textual em língua portuguesa de vocês. Como a Cora muito bem falou, eu não sei exatamente o nível de produção escrita em língua portuguesa que vocês estão, porque a maioria já está no Brasil há algum tempo, né? Então, vocês vão ter níveis de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa diferentes. Mas eu vou dar algumas sugestões que podem melhorar a produção escrita de vocês. No terceiro momento, eu vou fazer uma ativação desses conhecimentos prévios sobre a teoria dos gêneros, mostrando alguns exemplos, para que vocês percebam como essa teoria, que a princípio só é teórico, ela está vivenciada na nossa prática, quando a gente se comunica. No quarto momento, eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos de organização da estrutura dos gêneros, e de alguns só que a gente vai trabalhar nos exercícios. E, na nossa próxima aula, nós vamos dar início, então, às tipologias textuais, que são as estruturas, os mecanismos de organização da língua portuguesa. Porque cada gênero ele vai mobilizar determinadas estruturas escritas da língua portuguesa, que a gente vai perceber. Então, eu começo nossa aula de hoje lendo um poema que se chama Sou Imigrante. Sou imigrante da além, lá do outro lado do oceano, forçado a abandonar o país. Sim, o país de origem, que há séculos venho lutando, querendo viver, batendo as portas, nunca descerradas, sempre encerradas. Não tenho terra, lá de onde eu venho, do qual vós chamais, ou dizeis, ser minha terra. Eu era igual uma flecha, querendo ir para frente. Eu era cada vez mais puxada para trás, com mais força. E de tanto me puxarem, fui lançada, veemente, para atingir o alvo, e vim aqui parar. Sou imigrante, não tenho terra. Tudo é terra. Não importa se aqui ou lá. Quem dera que não houvesse fronteiras. Quem dera que não houvesse leis. Leis essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e abalam. Oh, se não houvesse fronteiras, divisões geográficas, e que todos os homens fossem só homens, sem distinção de cores, raças, nacionalidades. Que culpa tenho eu em ser preto ou branco, cristão ou muçulmano, hindu ou budista, judeu ou samaritano? Se talvez as raças negra ou branca não existissem, na verdade, não existe. O que apenas existe é a raça humana. Sou imigrante, emigrante, migrante, resistente, com força para viver, almejando viver. Sou resistível, como um leão da África. Tenho garras de um falcão do mato. Sou persistente, como uma onda movível. Porém, me respeitem. Só quero viver a vida, porque a terra é nossa, de todos nós, feito por Deus e entregue a todos os homens
não importa se aqui ou lá. Moisés Thiago Antônio. Trago um poema para vocês, então, que exemplifica um pouco da questão que nós vamos trabalhar no nosso curso também de língua portuguesa. Além das questões escritas, é importante também que a gente compreenda esse processo de imigração. A Terra, né, o planeta Terra, ele é um contínuo, né? A gente tem um globo e ele é um contínuo. O ser humano que criou as divisões, as fronteiras. Na verdade, as fronteiras, elas são linhas imaginárias. Por isso que não pertencem a ninguém. Nós somos todos humanos, todos merecemos respeito e todos merecemos ser acolhidos. Por isso que eu fico muito, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho de língua portuguesa com vocês e também aprender com vocês sobre a cultura venezuelana, a cultura guianense. Então, sintam-se abraçados. Qualquer dúvida que vocês tiverem no curso, podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para os nossos monitores, o Sérgio e a Priscila, e também a nossa colaboradora, que é a Juliana. Então, sintam-se à vontade. Eu tinha preparado um segundo vídeo para a gente fazer a sensibilização, só que ele não está passando aqui. Mas eu vou contar um pouco da história, né? Fala da história de alguns imigrantes croatas que moram há 10 anos em São Paulo e não pensam em deixar o Brasil, porque o Brasil deu uma série de possibilidades de acolhimento, esse respeito com o outro. E hoje em dia eles lá em São Paulo já são estabilizados, já têm seu próprio negócio, aprenderam a língua portuguesa, que vocês sabem que a Croácia fala croato, que é uma língua totalmente diferente da língua portuguesa, e com o tempo a gente vai aprendendo a língua portuguesa. Assim como eu acredito que vocês já têm conhecimento da língua portuguesa, a gente só vai sistematizar esse conhecimento na produção escrita para que vocês melhorem. E aí eu começo, então, dando algumas dicas para melhorar a produção textual de vocês. Que eu só vou conseguir saber o nível de produção textual de vocês a partir do momento que eu vir as atividades que vocês me entregarem escrito. Por isso que, no primeiro momento, a primeira atividade que eu passei para vocês é para que vocês façam um comentário acerca de um documentário. Por que eu pensei no documentário, né? O documentário vai exigir que vocês ouçam a língua portuguesa, porque para escrever bem, a gente também tem que escutar. É preciso que vocês também se aprimorem na parte da oralidade em língua portuguesa. E aí, consequentemente, materialize essas reflexões da oralidade na escrita. Então, é um exercício que vai mesclar a parte auditiva com a parte escrita também. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com duas habilidades, a audição e a escrita. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é leiam. Leiam muito. Leiam jornais, leiam revistas, leiam anúncios. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem rede social, tem Instagram. Tentem entrar em sites de lojas do Brasil no Instagram, seguir lojas, para que a gente possa, ao máximo, fomentar essa leitura em língua portuguesa. Determinados aspectos da escrita, da ortografia em língua portuguesa, a gente vai adquirindo com o tempo. Então, conforme a gente lê mais, né, mais a gente escreve corretamente, mais a gente consegue perceber as modificações escritas da língua portuguesa. Eu sei que nesse primeiro momento, para quem chega, é muito complicado a gente escrever em língua portuguesa, porque a língua espanhola e a língua portuguesa são línguas primas. Então, existem muitas semelhanças, principalmente no léxico, né, na escrita, mas existem também muitas diferenças. Então, nesse primeiro momento, eu aconselho que vocês consigam ler o máximo de coisas escritas em língua portuguesa. Podem ler diferentes assuntos, livros, revistas, assistam televisão também, vejam aspectos escritos nas redes sociais. Isso, com certeza, vai auxiliar para que vocês produzam melhor em língua portuguesa. A segunda dica que eu dou é que vocês comecem também a exercitar a escrita em língua portuguesa. Eu sei que, embora a gente esteja longe do nosso país, a nossa tendência é escrever em espanhol, porque a gente se comunica com os nossos parentes. Mas o ideal é que vocês também separem um tempo do seu dia para exercitar a escrita em língua portuguesa. Então, tentem fazer amizade com brasileiros, tentem seguir essas páginas da rede social, fazer comentários,
praticar a língua portuguesa, porque a gente só vai aprender a escrever em língua portuguesa se a gente tentar escrever, tá? Ninguém consegue aprender uma língua escrita apenas só na teoria ou apenas só escutando. É preciso que a gente pratique toda essa produção escrita em língua portuguesa. Então, meu conselho, que é a terceira dica aí, é que vocês façam um diário, peguem uma folha e escrevam em língua portuguesa como foi seu dia. Se vocês não souberem a palavra específica, vejam a palavra em espanhol e vejam a tradução em português, né? Vocês têm que ter esse hábito de fomentar essa prática escrita no dia a dia de vocês. Conforme vocês vão se apropriando dessa escrita em língua portuguesa todos os dias, vai ficando mais fácil e vocês vão cometendo menos erros escritos em língua portuguesa. Então, faça um diário, pegue uma folha de papel, escreva como foi seu dia. Se você não sabe uma palavra, procura a palavra no dicionário, na internet, como é que ela é escrita em língua portuguesa, o que ela significa. É assim que a gente aprende uma segunda língua. Então, a gente tem que fomentar também essa produção escrita para vocês. Focando mais na produção escrita, isso vai auxiliar vocês, como a Cora mencionou, na questão também da revalidação dos diplomas, quem já tem nível superior. Porque aqui no Brasil, para que a gente ingresse ou consiga revalidar o diploma, é preciso que a gente tenha o exame de proficiência em língua portuguesa. E no exame de proficiência em língua portuguesa, esse aspecto escrito, ele também é cobrado. Então, é preciso que vocês pratiquem essa produção escrita para que futuramente vocês possam tentar o exame de proficiência em língua portuguesa e consigam aí a cidadania, a revalidação do diploma, para que vocês consigam, de fato, trabalhar na área que vocês são formados. Ou para quem ainda não é formado, para que consiga ingressar no nível superior aqui no Brasil, certo? E a quarta dica que eu dou, né, a partir disso que vocês escreveram todo dia, que vocês também façam a leitura em voz alta, porque aí a gente vai aprimorando também a questão da oralidade e vocês vão percebendo a questão do que está escrito, né, da letra que está escrita com o som. Isso também facilita. Agora, entrando na nossa primeira aula de hoje, eu trago aí para vocês, sem falar o que é gênero discursivo, eu trago para vocês aí 2 exemplos de gêneros. Vou ler o primeiro para vocês. Jornal O Estado de São Paulo. Instituições de ensino superior mal avaliadas terão 50 mil vagas cortadas. Só olhando esse gênero aqui, eu quero que vocês imaginem que tipo de texto é esse, onde ele circula. Vou ler o texto número 2, bolo de pudim de chocolate. Ingredientes, tem uma série de ingredientes. Lá embaixo tem a forma de eu preparar o pudim de chocolate. Do lado, a gente tem uma imagem do que é o bolo de pudim de chocolate. Então, se eu perguntar para vocês qual é o primeiro gênero do texto 1, vocês vão me responder. É uma manchete de jornal. Certo? Essa manchete de jornal é o que a gente chama de gênero. Gênero são esses textos que vão circular na nossa sociedade. Então, aqui eu tenho um claro exemplo para vocês de um texto que circula na sociedade. O nome desse gênero, o nome desse texto é manchete de jornal. A gente tem uma manchete aí com as informações sobre instituições de ensino. Ao lado desse texto, eu tenho outro gênero, que vocês já devem conhecer, se chama receita. Toda vez que eu quero preparar alguma coisa nova relacionada à gastronomia, eu recorro a uma receita. Essa receita, vocês vão perceber, é totalmente diferente do texto 1. São gêneros diferentes, têm finalidades diferentes e se escrevem de forma diferente. Então, o que eu vou poder dizer para vocês? Que o gênero textual, existem muitos, a gente não consegue quantificar, tá? Então, existe um número ilimitado de gêneros. Eu não consigo saber quantos gêneros tem no mundo, porque cada língua se organiza de uma forma diferente. Então, determinados gêneros que se falam na língua espanhola, eles vão ser mais comuns na língua espanhola, determinados gêneros são mais comuns na língua portuguesa.
Por isso que eu não consigo saber ao certo o número exato de quantos gêneros textuais eu tenho no mundo. Alguns gêneros, como a receita e como a notícia de jornal, né, a manchete, na língua espanhola a gente também encontra com frequência. Então, vocês conseguem perceber essa relação de proximidade aí, porque é um gênero compartilhado em diferentes línguas, tanto a receita como a matéria aí de jornal, a manchete de jornal. Todo mundo entendeu? E aí vocês devem estar me perguntando, professor, se os gêneros textuais, eles são ilimitados, como eu posso reconhecer os gêneros? Conforme a gente vai estudando e se apropriando dos mais diferentes tipos de texto que circulam na sociedade, a gente vai identificando o nome do gênero. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem, existe um gênero que se chama haikai. O que é o haikai? É um gênero da esfera literária que é constituído de 3 versos. É um gênero da literatura que é constituído de 3 versos e conta uma história. No Brasil, na língua portuguesa, não é tão comum esse gênero. Como é que eu sei se eu olhar um haikai que é um haikai? Eu preciso ter estudado, preciso ter contato com aquele gênero para que eu saiba que aquilo é um haikai. Se eu não tiver contato com esse gênero, eu não consigo identificar qual gênero é. Então, haikai é um gênero japonês, muito utilizado na literatura lá do Japão. Certinho? Vou passar para o próximo, então. Aqui já vai ter mais explicado o que eu expliquei lá atrás, né? Quando a gente produz um texto, mesmo sem pensar muito nisso, a gente só sai escrevendo, nós organizamos aquele texto com uma determinada finalidade. Logo, a gente vai produzir um determinado gênero textual. Então, quando a gente escreve uma receita, vou pedir uma receita para minha mãe do bolo de chocolate. Minha mãe escreve a receita do bolo de chocolate. Aquela receita, ela tem uma determinada finalidade. Qual é a finalidade daquela receita? É de mostrar como eu vou fazer aquele bolo. Já o jornal, quando eu escrevo o jornal, a manchete de jornal, a finalidade daquele texto é outra, que é de informar a população sobre um determinado assunto. Então, vejam, nós temos gêneros diferentes, formas de escrever diferentes e nós temos finalidade diferente. Essa finalidade é o que a gente vai chamar de finalidade comunicativa. Para que serve aquele texto que eu estou escrevendo? É uma carta? É um e-mail? É uma receita? É um jornal? É uma conversa no telefone? Então, dependendo da forma, da finalidade daquele texto, ele vai ser produzido de forma diferente, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, quarta-feira, que é relacionada à tipologia do texto, a forma como eu vou escrever aquele determinado gênero. É fácil notar aí, por exemplo, que quem produziu o texto 1, que é a manchete de jornal, tinha em mente uma determinada finalidade comunicativa, que é informar a população. Já o texto 2 possui outra finalidade, que é a finalidade que eu disse para vocês, de ensinar alguém a fazer uma receita de bolo de pudim. Tá? Além disso, esses textos que eu mostrei aqui, eles vão possuir funções, né, situações comunicativas diferentes. Tá? Então, a gente vai perceber que as situações e o contexto daquele texto, do 1 e do 2, eles são diferentes. O que vai exigir aí que a gente escreva esses textos de forma diferente, porque eles vão circular em ambientes diferentes. Todo mundo está entendendo? E aí eu trago para vocês um pouco do que é essa finalidade comunicativa. Todo texto, todo gênero, ele possui uma determinada finalidade, que é o que a gente vai chamar de função social. Para que aquele texto que eu estou escrevendo serve? Qual é o objetivo dele? Todas as vezes que a gente for escrever um texto, a gente tem que pensar na finalidade do texto. Para que é esse texto? Eu estou fazendo um currículo para quê? A finalidade dele é para que eu concorra a uma vaga de trabalho, a um emprego. Então, ele tem que ser escrito de uma forma que seja formal.
Ou seja, eu não posso escrever aquele currículo da mesma forma, por exemplo, como eu escrevo conversando com meu amigo no WhatsApp ou no telefone. Ele vai exigir o currículo uma linguagem mais formal. Então, por isso que todo texto ele tem uma finalidade comunicativa, ele tem uma função social. Então, quando vocês forem pensar, eu vou escrever uma carta, é uma carta para o meu amigo? Eu posso usar determinadas palavras, porque é uma carta íntima, é uma carta de amigo para amigo. Mas quando eu vou fazer uma carta de reclamação, eu não posso usar o mesmo tipo de linguagem como se eu estivesse falando com um amigo meu. Vai exigir que vocês trabalhem um aspecto mais formal da língua portuguesa, já que uma carta é um gênero mais formal, né? Que exige que a gente trate a outra pessoa com mais respeito. E utilize palavras mais assertivas, né? Que a gente mostre por que a gente está produzindo aquele texto. Então, a finalidade comunicativa é aquilo que você quer comunicar, é o objetivo que você quer. No caso do texto 1, o jornalista, por exemplo, ele vai ter a finalidade comunicativa, quando ele faz uma manchete de jornal, de informar quando escreve alguma coisa. Então, ele quer mostrar para a população, deixar a população informada sobre um determinado assunto que está acontecendo. Para isso, ele vai usar uma linguagem mais formal da língua portuguesa. Ele não vai, por exemplo, utilizar uma linguagem de rede social. A gente precisa também ter noção, quando a gente vai escrever um determinado texto, um determinado gênero, qual é a situação e o contexto de produção, né? Que se referem, eu vou produzir o texto para quê? Em qual época esse meu texto vai ser escrito? Para quem vai ler esse meu texto? Né? Que veículo esse meu texto ele vai circular? É um texto que vai aparecer no jornal? É um texto que vai aparecer na revista? É um texto que vai aparecer no livro? É um texto que eu vou colocar no grupo do WhatsApp? É uma ligação que eu vou fazer? Então, essa situação comunicativa, esse contexto, vai interferir na forma como eu vou redigir o texto em língua portuguesa. Se ele vai ser mais formal, com uma linguagem mais específica, ou se ele vai ser menos formal. Então, toda essa situação comunicativa vai influenciar que tipo de linguagem eu vou utilizar. E aí é um exemplo, é claro, né? Quando vocês falam com seus parentes, vocês utilizam determinadas expressões que, quando vocês vão falar com alguém numa entrevista de emprego, vocês não vão se comportar da mesma forma. Então, por exemplo, se eu falo com minha mãe assim: oi, mãe, tudo bem? Eu queria que você fizesse a comida. Numa entrevista, você vai tratar aquele seu patrão, né, o seu futuro patrão, de uma forma mais cordial. Então, você vai tratar ele como senhor, vai pedir por favor. Não que também na oralidade você também não consiga utilizar, tá? Justamente essas distintas formas, finalidade e situações comunicativas vão fazer com que aqueles dois textos que eu mostrei para vocês, eles sejam diferentes, porque eles têm objetivos diferentes, eles são produzidos em contextos diferentes. Por isso, eles vão possuir diferentes formas de escrita e de organização textual. Um vai ter uma imagem, no outro a gente vai ter uma imagem mais ilustrada. É o que a gente chama aí de hibridismo, né? A gente vai misturar a linguagem verbal, que é aquela linguagem escrita, e uma linguagem não verbal, que no caso ali a gente viu que é a imagem, tá? Os textos, eles podem ser produzidos seguindo essas duas linguagens. Uma linguagem verbal, que é a escrita, que é a oralidade, e também uma linguagem não verbal, que é a pintura, que é a música, que é a arte, que é tudo que não é escrito nem falado. São outras expressões artísticas. E aí a gente vai chamar de linguagem não verbal, tá? Aí vocês devem estar me perguntando: professor, então todo gênero, todo texto, ele tem que ter linguagem verbal e linguagem não verbal? Não. Determinados gêneros vão pedir que você tenha a imagem e que você tenha o texto, e outros textos vão precisar só da imagem verbal. Ou também outros gêneros vão precisar só da linguagem não verbal. Por exemplo, uma obra de arte, vamos pegar aí Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa. Aquilo ali é um gênero textual. Embora não tenha nada escrito,
o gênero textual, ele abarca tudo. Então, essa linguagem ele não verbal, a gente vai dizer que essa pintura é um gênero textual também. Da mesma forma que uma notícia vai ser um gênero textual. Vou falar um pouco para vocês desses modos de organização do gênero do texto, né? Dizemos que esse contexto, o mundo social em que a gente vive, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal. E aí eu sempre tenho que enfatizar para vocês. Vocês, quando estão no cotidiano falando em língua portuguesa, por exemplo, quando eu atendo uma ligação, essa ligação que eu estou falando com um amigo meu ou com um parente meu, aquilo é um gênero textual, porque é uma forma de eu me comunicar com alguém. Tudo que eu utilizo para me comunicar com outra pessoa é um texto, seja ele falado ou seja ele escrito. Então, tudo que a gente utiliza na nossa sociedade para estabelecer qualquer tipo de comunicação é um texto, é um gênero textual. Então, a nossa sociedade, a gente vive por meio de textos. Vocês podem não perceber aquele texto, porque a gente tem a ideia de texto somente aquilo que é escrito. Mas tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala e tudo que a gente entende, aquilo é um gênero textual ali. Toda essa nossa oralidade, a nossa conversa que eu estou fazendo para vocês hoje aqui, a nossa aula é um gênero textual, certo? E aí, por isso que a gente vai dizer que os textos, os gêneros, eles possuem características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. É por isso que naquele texto que eu trouxe para vocês, do jornal, e o outro da receita, vocês percebem a diferença, tá? São tipos de textos diferentes, porque têm funcionalidades diferentes na sociedade. Assim, quando a gente propõe, por exemplo, contar uma piada, quando eu falo para vocês assim, eu vou contar uma piada muito engraçada. O que vocês esperam quando alguém fala que vai contar uma piada? Que seja engraçada, que te faça rir. Essa organização da piada é um gênero textual, que vai nos levar a rir. Então, a gente vai dizer que a finalidade comunicativa de uma piada é com que o outro entenda e ache graça. Se a gente não acha graça daquela piada, ela perde a essência de ser uma piada, porque a finalidade da piada é que faça a gente rir. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida eu posso esclarecer, posso repetir. Vocês podem colocar aí no chat. Ah, professor, eu não entendi determinado assunto. Pode colocar o nome aí, escrever a dúvida. Eu vou pedir que o Sérgio e a Priscila me auxiliem. E aí eu volto a explicar quantas vezes for preciso, tá? Esse primeiro momento, como eu disse para vocês, é um momento um pouco chato, né? Porque é muita teoria. Mas a teoria e a prática, elas estão relacionadas. Quando a gente escreve, a gente não percebe que a gente está trabalhando com teoria. Então, por isso que quando a gente for para o módulo 2, que é quando vocês vão estudar os gêneros da esfera profissional, é preciso que vocês entendam que quando eu vou escrever um gênero que vai circular numa esfera profissional, numa esfera de trabalho, eu tenho que escrever aquele gênero de acordo com aquela finalidade. Então, se é um currículo, eu tenho que escrever um currículo de uma forma que fique claro quais são as minhas experiências de trabalho, qual é a minha idade, qual é a minha formação, o que eu pretendo na empresa. Então, esse tipo de texto, que é o currículo, vai demandar para vocês uma finalidade específica, que vai ser diferente, por exemplo, da finalidade de uma ligação telefônica. Então, por exemplo, quando a gente começa a se apropriar dos diferentes gêneros, a gente vai percebendo as características deles, né? Porque com a convivência social, ou na escola, ou na faculdade, a gente vai perceber que determinados textos a gente tem que escrever de uma forma e outros a gente tem que escrever de outra, porque fazem parte aí de uma funcionalidade social. Todo texto ele é escrito para alguém com um determinado objetivo, e ele tem que ser escrito de uma determinada forma. Quando a gente não escreve o texto com aquela finalidade, né, fugindo do gênero, é capaz daquela outra pessoa não entender o que eu estou falando. E isso fica mais claro na escrita.
Porque na oralidade, conforme a gente vai se expressando com o movimento do corpo, que é essa linguagem não verbal, a gente consegue desfazer alguns mal entendidos. Porque a gente tem o nível de tonalidade que eu estou usando minha voz, a gente tem a gesticulação, a gente tem as expressões, né? Quantas vezes vocês já escreveram uma mensagem e uma pessoa leu e entendeu de outra forma? Porque na escrita, ela não tem essas determinadas expressões que os gêneros ligados à oralidade vão ter. Então, é por isso que acontecem os mal-entendidos. Eu escrevi alguma coisa no WhatsApp e a pessoa entendeu outra. Por isso que é preciso, quando a gente for para os gêneros que são escritos, que a gente tenha uma linguagem correta, adequada àquele determinado gênero. Porque senão a gente pode ter os mal-entendidos. Então, aí, por exemplo, para vocês, ó, um consultório médico. Não entramos num consultório médico e esperamos que o médico passe uma receita de bolo. Tá vendo como todas as nossas práticas cotidianas, elas estão relacionadas a um gênero, a um tipo de texto? Quando a gente vai no consultório, que a gente está passando mal, que a gente vai no hospital, a gente espera que o doutor, né, que o médico, escute as nossas lamentações, os nossos problemas e que ele passe uma receita para tentar amenizar ou resolver aquele problema de saúde que a gente está. Essa receita que ele passa é uma receita específica, que é uma receita médica. Ela não se escreve, não é organizada da mesma forma que é uma receita de bolo. Vejam aí que a situação comunicativa vai exigir que eu me comunique com um gênero específico. Ninguém espera sair, por exemplo, de um consultório médico com uma receita ou com uma carta escrita pelo médico. Tá? Da mesma forma, por exemplo, quando eu pego um livro de receitas de bolo, né, a gente espera que tenha receitas de bolo, de alimentos, que ensinem a gente a produzir um determinado alimento. A gente não espera pegar um livro de receita de bolo e encontrar uma receita médica. Por isso que a gente sempre tem que olhar a finalidade daquele texto que eu estou escrevendo. Eu não posso escrever uma receita de bolo e entregar essa receita de bolo no consultório. Não condiz com a finalidade da produção daquele determinado gênero. A mesma coisa, eu não posso pegar um livro de receita de bolo e encontrar escrito ali, da mesma forma que o médico faz na receita médica, dizendo, você tem que tomar o remédio tal, aquele remédio tal e o outro. Vejam que a estrutura é diferente. Porque numa receita de bolo, a gente tem os ingredientes e o passo a passo para que a gente planeje e faça aquele bolo. Já a receita médica se organiza de uma forma diferente. Até a linguagem é diferente, a forma de escrever. Aqui eu trago alguns exemplos para que a gente consiga perceber. Ó. Texto 3. Alô, quem está falando? Aqui é o Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpe, então. Texto 4. Cacunda. Substantivo feminino. 1. Brás. Contas. 2. Corcunda. Texto 5. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Vejam aí que a gente tem 3 tipos de textos diferentes. Até a forma como esses textos está escrito são formas diferentes. Por que será isso? Porque a gente está falando de 3 gêneros textuais diferentes. Por isso que a gente tem 3 formas de escrever diferentes. Por isso que a gente vai ter 3 finalidades de comunicação diferentes. O primeiro texto, vocês identificam esse gênero. Qual gênero é? Uma ligação telefônica. Eu estou ligando para alguém, tá? E é um gênero popular, né? Um gênero que está aí circulando. A gente fala o tempo todo
no telefone, seja no WhatsApp. Então, a forma como a gente vai falar com aquele destinatário, com aquela pessoa que está escutando, vai ser diferente. No texto 4, não sei se vocês conhecem o gênero, mas a gente vai ver aí, ó, cacunda. Está separado as sílabas. Depois vem substantivo feminino, Brás, costas, o primeiro aporte. Depois tem o corcunda. O que é isso? Isso é uma entrada do dicionário. Quando a gente tem dúvida de uma determinada palavra, o significado, a gente procura no dicionário, o dicionário vai separar as sílabas e vai dar as significações daquela palavra, porque a gente também tem que levar em consideração que a palavra ela pode mudar de sentido de acordo com a situação comunicativa. Por isso que a gente escreve de forma diferente. No texto 5, vocês perceberam aí que ele tem um ar mais literário, porque é um poema, tá? Então, o poema ele tem um propósito comunicativo diferente. É um propósito de experimentação, de contemplação, tá? E é esse poema aí que é do Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro. Nas 3 perguntas, então, ali dos 3 textos, vocês vão perceber que a palavra gênero esteve presente. Porque são 3 textos diferentes, são 3 gêneros diferentes, 3 finalidades de comunicação diferentes, 3 organizações escritas em língua portuguesa diferentes. Por isso que a gente sempre quando a gente vai produzir um texto, a gente tem que pensar qual é a finalidade desse texto. Para quem que eu estou produzindo o texto? O que eu quero dizer com esse texto? Isso vai guiar melhor a nossa produção escrita. E aí a gente vai se fazer mais entendível naquilo que a gente está escrevendo. Por isso que eu dei a dica de vocês, para vocês lerem diferentes textos. Jornal, livro, novela, que vocês vejam páginas do WhatsApp, vejam anúncios, porque isso são gêneros diferentes que vocês têm contato todo dia. E vai exigir que a gente escreva de uma determinada forma e não de outra. Porque aqueles textos, eles vão ter finalidades diferentes. Então, por isso que eu insisto que vocês possam ler diferentes gêneros textuais, para que vocês se apropriem da forma como ele é escrito, das suas características, das finalidades daquele texto. Tá? Pois bem, isso aconteceu, a palavra gênero, ela esteve presente nos 3 textos lá, porque sempre usamos a língua, seja ela qualquer língua, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa, a gente vai utilizar a língua por meio de gênero, por meio de textos, seja falando ou seja escrevendo. Então, a sociedade se organiza por meio de textos, por meio de gêneros, sejam eles orais ou escritos. E aí eu trago para vocês aí vários gêneros textuais. Ó, uma aula, isso que eu estou fazendo para vocês, é um gênero textual, porque ele tem a finalidade que vocês aprendam determinada coisa. Por isso que é uma aula, tá? A gente tem um aviso, a gente tem um poema, a legenda, uma tirinha, que também é chamada de charge, a gente tem um convite, a gente tem um seminário, a gente tem um bilhete, a gente tem as regras de um determinado jogo, a gente tem um e-mail, a bula de remédio, uma notícia de jornal, uma receita culinária, um telefonema, uma carta. São gêneros textuais diferentes, porque eles possuem finalidades comunicativas diferentes. Então, trago aí todas as realizações linguísticas, as formas como eu vou utilizar a língua portuguesa para me comunicar, se fazem com o uso de gêneros textuais. Isso em qualquer língua, tá? Qualquer língua, espanhol, francês, japonês, italiano. Tivemos exemplos aí da conversa telefônica, do poema, do verdete de dicionário. Na verdade, atualmente, são quase incontáveis. A gente não consegue contar quanto gêneros textuais existem na sociedade, seja ela qual sociedade for, a brasileira, a portuguesa, a espanhola, a venezuelana, a gente não consegue
quantificar quantos gêneros existem, porque a cada momento a gente cria gênero diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Se antigamente a gente se comunicava por meio do telefone, hoje em dia a gente utilizou por meio da tecnologia um gênero mais recente, que é o WhatsApp. Então a tecnologia também, ela impulsiona a criação de outras formas de comunicação, de outras formas de gêneros textuais. Então vocês vão perceber isso, tá? Por exemplo, essa nossa forma de aula aqui, até pouco tempo ela não existia. Era muito difícil a gente ter uma aula assim, como eu estou dando aula para vocês de produção textual, pela internet. Então a gente pode dizer que é uma nova modalidade do gênero textual aula. Então a gente está falando aí de uma aula online. Então ela vai possuir outras características, diferentes de uma aula presencial. Primeiro, porque a nossa interação ela mudou. Se numa aula presencial eu vou estar olhando para vocês pessoalmente, vou tirando dúvidas de vocês, aqui fica mais difícil que a gente interaja todo mundo ao mesmo tempo, porque senão eu não vou entender vocês, nem vocês vão me entender. Então, esse determinado forma aí online, que é gerado pela tecnologia, também vai modificar algumas características de gênero. Então, a gente vai ter uma aula presencial, que vai ter uma finalidade de comunicação, a gente vai ter uma aula online, também vai ter a mesma finalidade de comunicação, mas a forma como eu vou estruturar essas aulas vai ser um pouco diferente, porque o suporte daquele gênero, ele mudou. Se antes era presencial, agora é online, depende da tecnologia. Então, por exemplo, numa aula presencial, todo mundo estaria me escutando normalmente, não dependeria da internet. Aqui na internet, não. Se a internet de vocês estiver oscilando, vocês não vão entender muitas coisas que eu vou falar, né? Então, aí, cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais. Então, como eu sei que é uma receita de bolo ou que é uma receita médica? Pelas características daquele gênero. Determinadas características estão presentes num gênero, outras características estão presentes no outro. Por isso que a gente vai ter a distinção. Esse gênero aqui é uma receita de bolo. Esse daqui é uma receita médica. Porque as características deles, as finalidades deles vão ser diferentes. Tá? Apesar das semelhanças entre alguns. Por exemplo, uma carta e um e-mail, a semelhança é muito parecida, né? A gente escreve uma carta muito parecido como a gente escreve um e-mail. Mas são gêneros textuais diferentes. Embora na estrutura seja muito semelhante, porque o e-mail ele deriva da carta, a carta veio primeiro, depois com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem o suporte tecnológico, a gente tem a criação do gênero e-mail. Mas a estrutura ela vai ser modificada, por isso que a gente consegue distinguir o que é um e-mail e o que é uma carta. Porque as formas de escrever podem ser parecidas, mas não são iguais. O suporte vai ser diferente. Se a carta vai ser escrita no papel, o e-mail vai ser escrito no computador. Isso tudo aí vai diferenciar um gênero do outro. Tá? Prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete do e-mail. Tá? Um bilhete é um aviso rápido. Um e-mail já usa outro suporte tecnológico para tentar, de repente, fazer a mesma função. Por isso que a gente tem tipos de textos diferentes, gêneros diferentes. E aí, é o que eu falei para vocês. Conforme a gente vai avançando na tecnologia, vai utilizando diferentes aparatos tecnológicos para a gente se comunicar, a gente vai criando gêneros textuais novos. Por isso que aí eu volto a repetir, os gêneros, eles são ilimitados. E a gente não consegue saber todos os gêneros. Por exemplo, eu, Marcos Vinícius, formado em letras, português e espanhol, mestre em letras, doutorando em língua portuguesa, eu não consigo saber todos os gêneros. Eu não consigo saber escrever todos os gêneros. A gente vai aprender a escrever, vai aprender a identificar aqueles gêneros que a gente tem contato. Por isso que é importante que vocês leiam tudo,
todo tipo de gênero. Quanto mais a gente lê, mais a gente se apropria daquela característica e da forma como a gente deve escrever aquele gênero, tá? Então, esses gêneros novos, eles vão surgir a partir das novas demandas, necessidades sociais com o uso da língua para comunicação. Se hoje a gente não pode esperar mais, por exemplo, um mês para entregar uma carta, antigamente a gente entregava uma carta, tinha que esperar quase um mês, né? A carta chegar na casa da pessoa, até essa pessoa escrever a resposta da carta e me enviar, demorava outro mês. Então, vocês vejam aí que era mais longo o processo de comunicação, demorava mais tempo. Hoje em dia, com o e-mail, eu escrevo o e-mail, em menos de 1 hora, 2 horas, dependendo da frequência como a pessoa acessa o e-mail, ela me responde. Então, vejam que essas demandas, essas necessidades sociais, elas também vão transformar os gêneros textuais, vão fazer surgir outros tipos de textos que geralmente surgem a partir desse aparato tecnológico. Aí um exemplo disso eu trago aí. O e-mail, o gênero blog, o gênero Facebook, o gênero chat, o gênero Instagram. Lembram que antigamente, para a gente ver alguma foto, eu tinha que tirar a foto, tinha que revelar a foto para eu mostrar para a pessoa que eu fui para aquela viagem. Hoje em dia, não. Eu coloco no Instagram, eu coloco no Facebook, eu posto no WhatsApp e todo mundo sabe onde eu estou, todo mundo sabe onde eu visitei. E isso só é possível por meio do uso de tecnologias, que fez criar outros tipos de gênero. E aí eu entro num assunto mais de curiosidade mesmo, né? Vocês devem estar se perguntando assim, mas gente, que maluquice é essa? Que tudo que a gente fala está envolvido num gênero textual. Essa teoria do gênero textual, ela foi pensada por um estudioso e um filósofo russo que se chama Mikhail Bakhtin, né? Que definiu aí, criou essa teoria dos gêneros, porque ele pensou, se toda a sociedade se comunica por meio de textos, então a gente está envolto em gêneros textuais diferentes, que têm finalidades diferentes. Então, o ser humano, ele precisa do gênero textual para se comunicar. Seja aquele gênero que ele é da oralidade, que ele é da fala, seja aquele gênero que é da escrita, tá? Aí uma foto que eu trago dele, né, ele nasceu em 17 de novembro de 1895, em Oriol, né, na Rússia, e morreu no dia 7 de março de 1975, em Moscou. Né? Foi um filósofo, um pensador russo, teórico da cultura europeia e das artes. Tá? Ele também escreveu na literatura, na parte de linguística também, que é essa área que eu estou ensinando para vocês, ele também escreveu, foi um grande pensador. Vejam aí, que só o fato de eu trazer para vocês informações sobre a data de nascimento dele e a data de morte, isso configura aí para vocês como um gênero textual. Que gênero textual é esse? Uma mini biografia. Então, o objetivo desse texto aí que eu trouxe para vocês é informar questões relacionadas à data de nascimento, à data de morte, de falecimento, um pouco das características, quem ele foi, o que ele pesquisou. Isso é o que a gente chama aí do gênero textual de mini biografia. Porque a gente falou um pouco da vida dele. Tá? Ele vai dizer, então, que esses gêneros textuais, eles são tipos relativamente estáveis de enunciados, elaborado pelas mais diversas esferas da atividade humana. Vou explicar isso para vocês. O que significa isso de relativamente estáveis? Porque ele já estava prevendo que, conforme o passar do desenvolvimento da sociedade, os gêneros sofreriam também alterações. Se nós, seres humanos, ao longo da nossa vida, a gente também vai se transformando, ninguém é aquela mesma pessoa com 15 anos, é a mesma pessoa com 40. A gente vai ganhando experiências de vidas, vivências, leituras, e a gente vai se transformando. Então, o gênero textual, ele também passa por transformações. Por isso que ele é relativamente estável, ele não é estável, ele pode mudar conforme o tempo.
tá? Ele é elaborado de acordo com a esfera humana. Então, por exemplo, no módulo 2, que vocês vão ver com a professora Fernanda, ela vai trabalhar gêneros textuais com vocês ligado à esfera profissional. Ou seja, ela não vai trabalhar com receita de bolo com vocês, ela não vai trabalhar com poema com vocês, ela não vai trabalhar com uma receita médica. Porque esses gêneros que eu falei, eles não pertencem à esfera profissional, tá? Os gêneros que vocês vão aprender no próximo módulo são gêneros mais profissionais, ligados ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, uma entrevista de emprego, um currículo, tá? Um e-mail formal solicitando orientações. Isso tudo aí vai pertencer à esfera profissional. Então, a gente vai dividir os gêneros em determinadas esferas. Então, a gente tem uma esfera de lazer, WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente tem uma esfera profissional, que é ligada ao mundo do trabalho. A gente tem uma esfera acadêmica, que são textos ligados à vivência de quem estuda na escola, na universidade. Então, por exemplo, vou fazer um resumo do livro, vou fazer uma resenha, vou fazer um artigo acadêmico. Esses textos, esses gêneros, eles vão pertencer a essa esfera acadêmica. E, por isso, eles vão compartilhar algumas determinadas características, já que eles fazem parte da mesma esfera. Facilitando aí o que ele disse, que eu já expliquei, né? Os gêneros textuais são considerados estáveis, pois eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos para atender às necessidades comunicativas. Então, conforme a sociedade vai se transformando, a tecnologia vai se desenvolvendo, outros gêneros vão sendo criados e alguns gêneros mais antigos vão caindo em desuso. Por exemplo, a carta para um amigo. A gente quase não utiliza mais a carta. Então, a carta é um gênero textual que já está em desuso, enquanto um e-mail é um gênero novo que vai estar mais em utilidade hoje em dia na nossa sociedade. Então, por exemplo, aí, na atualidade, cada vez mais exige o domínio do gênero, tá? Porque todo o ambiente que a gente está envolvido, ele vai demandar que a gente se comporte de uma determinada forma, não só na escrita, mas também na nossa oralidade. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu não vou falar assim para o chefe, né? E aí, meu amigo, quando você vai me dar um emprego? Eu estou querendo trabalhar, eu estou muito necessitado. Você não vai se comportar dessa forma, porque o gênero, né? Entrevista de emprego vai demandar todo um comportamento oral, da oralidade, da forma como eu vou falar, tanto como na forma como eu vou me vestir. Então, os gêneros textuais, eles têm forma também de alcançar aquela finalidade comunicativa. Eu não posso falar, por exemplo, com vocês, numa aula como eu estou dando agora, da mesma forma que eu falo com meus amigos quando eu estou sentado no bar tomando uma cerveja. Eu não vou usar o mesmo vocabulário. Eu vou mudar o vocabulário como eu falo, porque eu estou em situação comunicativa diferente e eu estou utilizando gêneros diferentes. Uma coisa é uma conversa de bar, outra coisa é uma conversa com meu amigo. Tá? Então, a gente tem aí, ó, saber hoje se portar bem numa entrevista, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula de remédio, uma receita culinária, né? Elaborar um resumo, uma resenha, uma palestra, um debate, são necessidades essenciais para que nós, né, para que a gente se sinta integrado socialmente. Então, estar de acordo com o gênero e com a forma de falar ou escrever que o gênero exige, nos ajuda a se integrar de forma mais fácil na sociedade. É por isso que esse curso para vocês é voltado mais para a produção escrita. É por isso que a gente também não pode prestar só atenção na escrita. É preciso que vocês exerçam, né? Exercitam
a oralidade em língua portuguesa, né? Que vocês aprendam também a escutar e a entender a outra pessoa falando língua portuguesa. Porque senão, por exemplo, eu posso escrever muito, eu sou estrangeiro, eu escrevo perfeitamente língua portuguesa, mas eu não falo muito bem. Eu falo enrolado, o brasileiro não consegue me entender, então dificilmente também eu vou conseguir um trabalho. Então é preciso que vocês também se desenvolvam nas outras habilidades, na escrita, na oralidade, na audição, certo? E aí é que eu estava falando para vocês. Os gêneros textuais, eles podem ser orais, quando eu utilizo a língua, a fala, ou eles podem ser escritos. São duas formas, tá? É o que a gente vai chamar aí também, vocês vão perceber, de gênero primário e gênero secundário. O gênero primário vem de primeiro, então é aquele gênero que surgiu primeiro. E o gênero secundário vem de segundo, então é aquele gênero que surgiu a partir do primeiro gênero. Em tese, né, resumindo, é aquilo que eu falei. A carta é, por exemplo, um gênero primário, enquanto um e-mail é um gênero secundário, porque o e-mail surgiu a partir da carta. Mas tem algumas características mais específicas. Os gêneros primários, eles são mais simples, mais espontâneos. Principalmente, eles se dão na modalidade oral. Então, por exemplo, essa aula que eu estou falando para vocês, a gente pode dizer que esse gênero aqui, ele é oral, ele é um gênero primário, porque na maioria das vezes, os gêneros primários, eles são ligados à oralidade, eles são ligados à fala. Então, aí eu tenho alguns exemplos para vocês. Um bate-papo com os amigos, uma conversa entre familiares, uma ligação telefônica, um áudio de WhatsApp. Isso tudo aí são gêneros primários, porque eles são mais simples, eles são mais espontâneos, eles não demandam tanto uma preparação. Por exemplo, quando vocês vão ligar para a mãe de vocês, vocês não preparam antes o que vocês vão falar. Na hora, vocês vão falando, vão surgindo assuntos e vocês vão se comunicando. Por isso que é um gênero primário, porque ele é mais espontâneo, ele é mais direto, eu não preciso planejar. Enquanto o gênero secundário, que é escrito na sua maioria das vezes, ele demanda uma preparação. Então, toda vez que eu escrevo uma determinada coisa, eu tenho que preparar o que eu vou dizer, a forma como eu vou dizer. Então, a escrita, ela demanda aí uma maior preparação, tá? E aí, um exemplo que eu trago para vocês, gênero textual, um artigo científico, onde eu vou preparar o que eu vou escrever no artigo, qual é o assunto, qual é o objetivo. Então, eu preparo antes de escrever. Documentos oficiais, por exemplo, como uma lei, um decreto, uma resolução, são documentos que vão exigir uma série de preparação com antecedência. Então, eu vou preparar, anotar o que eu vou falar para depois escrever o texto. Então, geralmente, os gêneros secundários, esses escritos, eles demandam um pouco mais de preparação. Por isso que eu falei para vocês, exercitem a produção escrita. Façam um diário em casa de como foi seu dia. Escrevam em língua portuguesa, porque a prática também da produção textual, ela é essencial para que a gente escreva bem. Conforme a gente vai escrevendo mais, a gente vai escrevendo melhor, a gente vai se apropriando de determinados vocabulários. Por isso que isso é importante. Por isso que aí a gente está fazendo várias atividades aí. No meu módulo, a gente vai fazer atividades bem básicas. Já no módulo da Fernanda, são atividades mais específicas. No módulo da professora Marinalva, são atividades mais específicas. E no último módulo, que é o do Celp Braz, vocês já vão ver os gêneros específicos cobrados naquele exame. Então, vocês vão o tempo todo praticar e conhecer os diferentes tipos de gênero. Então, aí, os gêneros orais e escritos, tá? Os orais se realizam por meio da fala,
por isso são mais espontâneos, como eu expliquei para vocês. E o escrito, ele se materializa mais na escrita, claro. Um é oral, porque envolve a nossa fala, outro é escrito, porque vai envolver a escrita. Isso é bem tranquilo. E aí eu trago algumas características. Todo tipo de texto, ele vai ter algumas características. São elas: características de composição. O que é essencial que a gente tenha, por exemplo, de um comentário crítico, de um comentário. Por exemplo, eu vou fazer um comentário numa rede social. Quais são as características de composição daquele gênero? Eu vou precisar, então, se é um comentário, que eu coloque a minha opinião sobre o que eu achei. Quais são as características estilísticas, né? Aquelas que envolvem aspectos da língua portuguesa. Geralmente, um comentário, ele é apenas um parágrafo. Ele é apenas um texto curto, que vai expressar a minha opinião. Então, o estilo de escrever em língua portuguesa vai ser um estilo mais curto. Qual é a temática? Ah, é um comentário falando de um livro, do que eu achei da leitura de um livro de literatura. É um comentário sobre uma reportagem de futebol que eu assisti. Então, o gênero, ele vai ter uma estrutura de composição, ele vai ter um estilo de escrita e ele vai ter uma determinada temática. Isso que vai diferenciar um texto do outro, um gênero textual de outro gênero textual. São esses três elementos. E aí eu trago mais explicadinho para vocês, no nosso caso aí, que a gente vai trabalhar com a carta na segunda atividade, eu trago aqui um pouco de uma explicação desses três aspectos que são imprescindíveis quando a gente fala de texto, de gênero textual. Então, por exemplo, toda carta apresenta uma composição específica que diferencia de um bilhete. Então, para uma carta ser uma carta, a composição da carta, o estilo da carta e a temática da carta vai ser diferente de um bilhete. Porque senão não seria um bilhete e o outro seria uma carta, seria uma coisa só. Só são dois gêneros porque tem características diferentes. Porque senão seria um só, não teria essa dificuldade, né? Então, por exemplo, uma carta, quando a gente vai escrever uma carta possui local, data, vocativo. O que é o vocativo? É quando eu chamo o nome da pessoa. Então, por exemplo, Boa Vista, 5 de março de 2021. Senhor Marcos Vinícius. Esse senhor Marcos Vinícius é o vocativo, é o destinatário com quem eu estou direcionando a minha carta. Tá? A gente tem o estilo da carta, pode ser uma carta de amor, uma carta de reclamação, tá? E isso vai diferenciar a forma como eu vou escrever uma carta. Numa carta de amor, eu vou ter mais intimidade com o meu destinatário, porque afinal é a pessoa que eu amo. Então eu vou utilizar determinadas palavras. Já numa carta de reclamação, eu não vou tratar aquele destinatário numa relação íntima. Até porque, se é uma carta de reclamação, eu tenho que argumentar o que eu estou reclamando com aquela pessoa. Eu vou tratar a pessoa mais cordialmente. Por isso que eu vou utilizar uma linguagem que a gente chama de linguagem culta. Tá? Não vou utilizar, por exemplo, uma linguagem informal, porque numa carta de amor eu vou utilizar uma linguagem informal. Eu vou chamar a pessoa de meu amor, de minha vida, vou falar o quanto eu gosto dela. Então, a característica, o estilo dessa carta, se ela é uma carta de amor e se ela é uma carta de reclamação, vai ser diferente, tá? O tema também pode ser diferente. Ó. O tema da carta pode ser saudade, uma cobrança indevida, uma viagem realizada. Isso tudo aí é o que a gente chama de característica temática. Qual é o tema daquele texto? Isso aí tudo vai influenciar. Então, todo gênero textual, seja oral ou seja escrito, que a gente utiliza na nossa sociedade, todos os dias, ele vai ter que ter essas três características.
composição, conteúdo de composição, né, características de composição, características de estilo e características de temática. Todo texto tem uma determinada temática. Todo texto tem uma determinada forma, um determinado estilo de escrever. E todo texto tem uma determinada organização estrutural. Eu sei que vocês já devem estar cansados, né? É, eu vou pedir, vou dar só 5 minutos para vocês beberem uma água, irem a um banheiro e a gente volta, retoma em 5 minutos, tá bom? Também vou tomar uma água.
Pronto, voltei. Prometo que já está acabando, tá? Já está acabando. Eu, quando vou dar aula, eu me empolgo. Então, eu acabo falando muito. Então, eu vou explicar um pouco mais detalhado aí para vocês, já que no último slide eu falei um pouco do conteúdo temático, da estrutura de composição e do estilo, mostrando um exemplo da carta. Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O conteúdo temático, então, são os traços que marcam a função social do gênero nas situações. Ou seja, qual é a temática daquele texto que eu estou escrevendo? Ele serve para quê? Qual é a finalidade dele? Já, por exemplo, a construção composicional é a estrutura do texto, é como aquele texto ele se apresenta. Quais são as características escritas daquele texto? Os verbos vão estar em pretérito perfeito, eles vão estar em presente. A gente vai utilizar adjetivo. Tudo que se refere à estrutura da língua é nesse aspecto de construção composicional. Então, por exemplo, é um texto fácil de ler, isso tudo tem a ver com a estrutura. E o estilo são as marcas linguísticas próprias do gênero. Alguns usos sintáticos, ou a forma como eu organizo as orações, a forma como eu escrevo, e também a escolha de palavras que eu vou utilizar. Quais são as palavras que eu vou utilizar naquele gênero? E aí eu chego no nosso último slide, que é a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai perceber que os gêneros textuais, eles vão se organizar na sua estrutura, no seu estilo, seguindo essas tipologias textuais, ou seja, a forma como eu vou escrever uma carta, como eu vou escrever um artigo, como eu vou falar no telefone. E aí eu vou dar para vocês, são 5 tipologias textuais. Esse número aí, ele é fixo, tá? Se o número de gênero textual ele é ilimitado, como eu falei para vocês, a gente não consegue saber quantos gêneros textuais existem. No caso da escrita desses gêneros, a forma como eu vou escrever, eu consigo saber quantas formas são. São 5 formas que a gente vai chamar de tipologias textuais ou de tipos textuais. A narrativa, a descritiva, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. Vou dar um exemplo, mas na próxima aula eu vou retomar isso com mais detalhes. Por exemplo, numa carta de reclamação. Uma carta de reclamação, o gênero carta de reclamação, ele vai ser escrito seguindo a tipologia textual argumentativa. Como o próprio nome está dizendo. Se eu vou escrever uma carta de reclamação, eu vou ter que argumentar por que eu estou reclamando, não vou? Para que a pessoa entenda que é uma reclamação, eu vou ter que dizer por meio de argumentos, eu vou ter que tentar convencer aquela pessoa que aquele determinado objeto está ruim. Comprei uma batedeira, a batedeira está ruim. Vou fazer uma carta de reclamação para a empresa que me vendeu. Então, eu tenho que explicar para tentar convencer a empresa que, de fato, o produto estava ruim. Então, por isso que eu vou utilizar a tipologia argumentativa. Porque eu vou tentar convencer aquele que está lendo a minha carta. Por exemplo, quando eu falo para vocês de uma história de amor, vou pegar um filme, né? Um filme mais moderno. Aquele filme, deixa eu pensar num filme, o filme dos Vingadores. Todo mundo já deve ter assistido o filme dos Vingadores, né? O filme dos super-heróis. Aquele filme ali, o filme é um gênero textual, ele vai se organizar em torno de uma história. Essa história que vai desenvolvendo, a gente vai dizer que a forma como eu vou escrever esse gênero filme, a gente vai utilizar a tipologia narrativa, porque a gente vai narrar uma história. A gente vai mudar o cenário, vai ter personagens, vai ter momento de ação,
Vai ter aquele momento que a ação é máxima, se as pessoas vão conseguir sobreviver ou não. Isso tudo aí pertence à característica escrita da tipologia narrativa. Então, determinado gênero vai utilizar uma ou outra tipologia textual. Aí vocês devem estar me perguntando, professor, mas é possível que um texto, um gênero textual, ele tenha aí mais de um tipo textual funcionando ao mesmo tempo? Sim, tá? Sempre mais um sempre vai ser predominante. Dando o exemplo do filme de novo. O filme, ele tem momentos do filme que ele vai ser descritivo, que ele vai descrever os personagens, que ele vai mostrar como começou a história, que ele vai falar dos lugares. E nesse momento do filme, a gente está utilizando a tipologia textual descritiva. Quando a gente passa para o encadeamento de ações, né, de sequência de ações no filme, a gente está na tipologia narrativa. Só que a narrativa ela é predominante, porque um filme ele tem toda uma história de uma ação que desencadeia outra ação. Por isso que a prevalência dele, a predominação desse gênero vai ser o narrativo. Então, por exemplo, em uma história escrita, num livro, um livro de literatura, vai ter momentos que eu vou descrever os personagens. Era uma senhora bonita, tinha olhos claros, 47 anos, era professora de língua portuguesa. Isso tudo aí, a gente está escrevendo na tipologia descritiva. A gente está descrevendo o personagem. Já quando eu falo, a professora foi para a casa de Maria, conversou com Maria, saiu da casa de Maria, voltou para a sua casa, vocês percebam aí que a gente está com uma sequência de ação. Foi para a casa de Maria, conversou com Maria, saiu da casa de Maria, voltou para casa. Isso daí é tipologia narrativa. Então vejam que a forma da narração e da descrição são formas diferentes. E elas podem existir ao mesmo tempo dentro de um gênero, mas uma tipologia ela vai ser predominante. Na próxima aula eu vou entrar com mais detalhes e a gente vai ver mais exemplos concretos para que vocês entendam. E aí eu chego nas atividades da nossa aula de hoje, né? Vocês têm até domingo para elaborar a atividade. Se vocês não conseguirem desenvolver as atividades até domingo, vocês podem falar comigo e eu estendo um pouco mais o prazo, tá? As atividades, elas para ser entregue, né? As atividades são para serem entregues lá no Google Classroom. Então, quem não conseguiu acesso ainda ao Google Classroom, por favor, entre em contato com o Sérgio, ou com a Priscila, ou com a Juliana, que ele vai auxiliar vocês para entrar nesse Google Classroom. No Google Classroom, tem a forma da gente enviar a atividade por lá mesmo. Não precisa fazer comentário, porque eu vi algumas pessoas comentando com a resposta. Tem como você me enviar a atividade direto lá. Você envia a atividade e eu vou receber um aviso que você me enviou a atividade. Vou dar um exemplo. Nesse primeiro atividade que eu passei para vocês, vejam que eu quero que vocês prestem muito bem atenção no documentário. O documentário ele tem 1 hora, se eu não me engano. Eu baixei o documentário lá no Google Classroom, então não é preciso internet. Vocês podem clicar lá, ele já está baixado e escutar. Não precisa assistir no YouTube, não. Também coloquei o link dele no YouTube também, caso vocês queiram assistir no YouTube. Mas eu já baixei o arquivo, é só vocês baixarem o arquivo, fica no computador e vocês assistem sem internet. Esse documentário se chama Língua, Vidas em Português. E ele vai trazer uma série de reflexões para vocês. São reflexões importantes, tá? Sobre a língua portuguesa. Por quê? A língua portuguesa, ela não é igual. Não existe uma língua portuguesa. São várias línguas portuguesas. Tá? A mesma coisa com o espanhol, que vocês sabem, né? O espanhol venezuelano, ele tem um acento diferente do espanhol argentino. É a mesma língua, mas tem formas de se falar e de se escrever diferentes. Tem vocabulários diferentes. A mesma coisa é com a língua portuguesa. Vocês vão perceber no vídeo
que, quando os brasileiros falam, é diferente, por exemplo, de um português falando ou de um angolano falando. É a mesma língua, mas hoje em dia a gente diz já que são línguas um pouco diferentes. É uma única língua, mas a gente tem formas diferentes de falar aquela língua, formas diferentes de escrever aquela língua. Então, é uma reflexão. Hoje vocês estão aprendendo a língua portuguesa, né, que a gente chama brasileira, porque determinadas características do português do Brasil são diferentes do português de Portugal. Tá? Então, por exemplo, se eu estou numa farmácia aqui e tem um monte de gente na minha frente, eu vou dizer que eu estou numa fila, né? Em Portugal, eles vão dizer que eu estou numa bicha. Então, vejam como a forma, o vocabulário muda. Até a estrutura mesmo da conjugação do verbo em Portugal, no português de Portugal, muda. Então, por exemplo, no português nós temos aí, vou pegar o verbo estar, que é bem parecido com o espanhol. Eu estou, tu estás, ele está. Esse tu estás, no português do Brasil, a gente quase não utiliza na escrita. É muito difícil você ver alguém escrevendo tu estás. Mas existem algumas regiões do Brasil que falam e escrevem dessa forma, mas é muito difícil. São regiões específicas. Hoje em dia, no português do Brasil, a gente substituiu esse tu por você. Eu estou, você está. Tá? E em Portugal, eles continuam ainda falando tu estás. Então, eles continuam utilizando o tu. É a mesma coisa que o espanhol. Vocês sabem que o espanhol americano, a gente tem o tu e o vosotros. Enquanto na Argentina, naquela região ali do Rio da Prata, os argentinos não utilizam o tu do espanhol. Eles utilizam o vos, que muda a conjugação do verbo. Então, é parecido isso. Por isso que a gente diz, a gente fala a mesma língua, mas elas têm muitas diferenças de um país para o outro. Como vocês viram aí no espanhol e no português, até a conjugação do tu muda em espanhol. Por exemplo, a região do Rio da Plata, lá na Argentina, Paraguai e Uruguai, eles preferem utilizar o vos. Vos estás. A mesma coisa do português com tu e você. Então, o exercício é assim, vocês vão exercitar essa parte auditiva, eu quero que vocês pratiquem isso também, é importante que a gente converse com alguém e que a gente entenda o que está sendo falado, tá? A habilidade de escuta, ela também é muito importante na aprendizagem de língua. Por quê? Já pensou se vocês conseguirem um emprego? É preciso que eu entenda o que as pessoas estão dizendo para eu poder escrever. Certo? Então, por isso que a gente tem que exercitar essa parte de língua portuguesa. Logo após, então, que vocês assistam esse documentário, Língua, Vidas em Português, eu pedi, só para ter uma atividade prévia, para eu saber o nível de escrita de língua portuguesa que vocês estão, eu pedi que vocês escrevessem um pequeno parágrafo respondendo a pergunta. Essa resposta aí é o que a gente vai chamar de gênero comentário. Vocês vão fazer um comentário a partir do que vocês entenderam do vídeo, respondendo a seguinte pergunta: existe apenas uma língua portuguesa no mundo? E aí vocês vão me perguntar, professor, existe resposta certa ou errada? Não existe. Eu quero que vocês escrevam o comentário e que vocês coloquem, respondam a pergunta com base no que vocês entenderam do documentário. Não existe certo ou errado. E aí eu consigo perceber o nível de desenvolvimento de língua portuguesa que vocês estão. Correto? Então, aí vocês vão perceber, para quem ainda não entendeu como acessa a atividade, vocês vão entrar no Google Classroom. Geralmente, quando a gente entra direto no mural. Do lado do mural, eu botei uma setinha aí apontando para cima, tem atividade. Você vai clicar na atividade e aí vai aparecer módulo 1, introdução aos tipos e aos gêneros textuais. E aí está a primeira atividade. Então, por exemplo, aqui. Nessa primeira atividade do documentário, tem aí, vocês conseguem visualizar o número 66?
Quer dizer que essa atividade ela foi para 66 alunos. E do lado tem o número 1, quer dizer que apenas uma pessoa já me entregou essa atividade. Por isso que vocês têm que enviar a atividade lá pelo sistema mesmo, porque isso vai facilitar a minha correção e a correção dos monitores. Tá? Se vocês estiverem com dificuldade de enviar a atividade, podem entrar em contato comigo e com os monitores, que a gente vai auxiliar vocês no envio das atividades. A atividade 2 já é uma atividade mais complexa, porque, como eu disse para vocês, essa introdução que eu estou dando no módulo 1, como a Fernanda disse, vocês vão ver aspectos mais teóricos, né? Mas que vocês vão utilizar ao longo do curso todo, porque essa parte teórica ela vai se transformar em uma parte prática nos outros módulos, no 2, no 3 e no 4. Então, por isso que é importante que vocês entendam essa teoria. Então, a atividade 2, ela vai ser assim: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, eu coloco 3 textos para vocês, que são 3 gêneros, texto 1, 2, e no final eu coloco uma imagem. Essa imagem também é um texto, também é um gênero, embora seja da linguagem verbal. Peço que vocês, com base também no conhecimento construído ao longo das suas vivências, né, escrevam uma carta argumentativa. Olha como a tipologia está aparecendo. Uma carta argumentativa. Então, vocês vão ter que utilizar argumentos para convencer aquela pessoa que vocês vão enviar a carta. Escrevam uma carta argumentativa para o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Por que vocês vão escrever uma carta argumentativa? A finalidade dessa carta vai ser: vocês vão propor medidas mais agudas e imediatas com o objetivo de resolver as questões mais urgentes que produzem sofrimento para os refugiados. Então, por exemplo, vocês, quando chegaram ao Brasil, o que vocês sentiram mais dificuldade? Pensem aí no que vocês sentiram mais dificuldade, anotem no papel, e aí vocês vão escrever essas dificuldades em formato de carta e pedindo soluções para esses problemas. Por isso que é uma carta argumentativa. Vocês vão argumentar no que vocês sentiram mais dificuldades e pedindo soluções para esses problemas. E aí está a visualização da atividade, de novo o cantinho da atividade, vai abrir, tem a segunda atividade aqui. Nessa atividade, por exemplo, vocês estão vendo o número 0, é porque ninguém me entregou a atividade ainda. Mas eu achei melhor falar da atividade para vocês, que aí fica mais explicado, né? Porque só lendo também, às vezes, a gente não compreende. Então, é bom eu explicar para vocês também. Aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou trazer 2 modelos de carta, para que vocês olhem como que é estruturada uma carta, tá? Então, uma carta, como a gente viu, tem que ter local, data e vocativo. Então, a primeira carta aí, Florianópolis, 19 de maio de 2015. Prezado senhor Silva. Tem aí o argumento, né, o texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e no final eu tenho uma saudação e eu tenho a assinatura do meu nome. Então, essa estrutura da carta aqui, ela vai ter que estar presente também na carta de reclamação, né, na carta argumentativa de vocês da segunda atividade. Todo mundo sabe escrever uma carta, mas eu quero conhecer como é que vocês escrevem. Por isso que a gente passa do comentário, que é uma coisa mais pessoal, para uma coisa mais elaborada, um gênero mais elaborado. Segundo modelo da carta aí, né? Campinas, 19 de novembro de 2006. Senhores associados. Então, aí o vocativo. Eu tenho também introdução, desenvolvimento e conclusão. Não vou ler para vocês para não ficar cansativo, mas eu vou colocar lá no Google Classroom também o material. Tem lá a saudação, obrigada pela atenção, C.F., a assinatura de quem escreveu a carta. Então, essas são as características da carta. Local, data, vocativo, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão,
tem que ter a saudação e tem que ter a tua assinatura. Correto? Tudo certinho. E aí eu trago aí para vocês um pouco mais das características, que eu já falei. Vou pular isso daqui porque eu já falei, mas vocês podem depois utilizar o slide. Eu vou colocar o slide lá amanhã de manhã, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, com os monitores, e eu também vou colocar o material que eu utilizei na aula de hoje, lá no Google Classroom, e vou colocar também a gravação da nossa aula. Caso vocês tenham ficado com alguma dificuldade, queiram rever a aula novamente, ela vai estar disponível lá. E para quem perdeu a aula também. E aí, eu encerro nossa aula de hoje. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado mesmo. E espero todos vocês na nossa próxima aula de quarta-feira. Então, tentem rever o vídeo de novo, né? Nossa aula de novo, consultar o material, prestar atenção nas estratégias, nas sugestões que eu dei, para que a gente possa produzir melhor em língua portuguesa. As atividades elas vão estar abertas até domingo. Se vocês precisarem de mais tempo, falem comigo que eu deixo mais tempo aberto. E na próxima aula, eu vou comentar um pouco das atividades e vou dar prosseguimento aí nessa introdução às tipologias textuais, aos tipos textuais. Muito obrigado, gente, e boa noite.